O conteúdo que eu vou compartilhar com vocês agora poderia ter sido comentado na primeira parte da aula, mas como ela estava um pouco extensa, eu preferi deixar para a segunda aula, mas ela é extremamente importante, porque nos dá um melhor entendimento sobre o que são essas interações e como elas funcionam do ponto de vista da física e na natureza. Por experiência, sabemos que nem todos os objetos interagem entre si, mas o que determina quando e por que essas coisas interagem? Parece que cada tipo de interação ocorre apenas entre certos tipos de objetos. Portanto, atribuímos a esses objetos certos atributos, como massa, carga, cor e outras propriedades físicas, que são responsáveis pela interação. Observe que é a interação que define esses atributos. Não temos uma maneira independente de determiná-los. Considere um ímã, por exemplo. Você já deve ter aproximado um ímã um do outro. Esse objeto que atrai e repele, ele é um ímã porque se comporta como um ímã ou se comporta como um ímã porque é um ímã? Você entendeu a questão? Ou, em outras palavras, dizemos que ele tem os atributos de um ímã porque interage com outros ímãs? Ou ele interage com outros ímãs porque possui os atributos de um ímã? Parece algo meio que uma brincadeira, mas na física nós não sabemos ao certo por que as interações ocorrem. Nós apenas as estudamos e as mensuramos através da experimentação. Definimos as propriedades da matéria, se algo é magnético ou não magnético, pesado ou leve, vermelho ou verde, de acordo com as interações nas quais a matéria participa. Se ela interage com o ferro ou não, se a Terra o puxa fortemente ou não, se o objeto interage com a luz verde ou com a luz vermelha. A matéria pode, portanto, ser classificada de acordo com suas interações. Um papel da física moderna, hoje em dia, é classificar as interações e identificar as partículas responsáveis por essas interações. Esse modelo, hoje em dia, é conhecido como modelo padrão. Mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar sobre interações do ponto de vista da mecânica e dar um aspecto geral sobre as interações. Então, as interações podem ser classificadas como ação à distância, que são as interações gravitacionais e elétricas, ou por contato, como a normal e a atração. Quando eu falar sobre interações de ação à distância, são interações que ocorrem ao longo alcance. Não é preciso ter um contato físico entre os objetos. E quando eu falar de uma interação de contato, queremos dizer que existe algum contato físico entre os objetos que estão interagindo. Algo interessante é esse GIF. Veja que o pêndulo ele se move devido a uma interação de longo alcance entre o pêndulo e a Terra. Mas há uma interação de contato de curto alcance quando o garoto levanta e leva uma bolada no estômago. Esta é uma interação realmente de curto alcance. Para nos ajudar a entender como as coisas podem interagir sem tocar, precisamos examinar o que queremos dizer com contato físico. No nível macroscópico, o contato físico significa exatamente isso, duas superfícies se tocando, como aquela bola do pêndulo que acertou o garoto bem no estômago. No nível atômico, no entanto, dois átomos se atraem ou se repelem, mesmo quando separados por distâncias várias vezes o seu tamanho. Como todas as coisas são compostas de átomos, não existe o toque no nível atômico, e portanto não faz sentido falar em contato físico. Veja nessa ilustração. Do ponto de vista macroscópico, podemos dizer que o bloco azul está em contato com o bloco vermelho, mas se olharmos do ponto de vista microscópico, vemos que existem inúmeras regiões onde não há um contato físico. E mesmo no contato físico mostrado na lupa, essa interação, se olharmos mais profundamente, também não está em contato físico. Existe uma interação eletromagnética entre esses pontos da parte do bloco azul e da parte do bloco vermelho. Então, como eu disse, não existe o toque no nível atômico e, portanto, o contato físico. Na verdade, seus pés são sustentados por inúmeras interações entre os átomos dos pés e os que estão no chão. No nível atômico, porque os átomos interagem sem contato físico, até os pés tocando o chão são realmente uma interação sem contato físico. Nós aprenderemos nesse curso que aquelas interações que vocês viram no ensino médio, como normal, tensão, as interações de contato de curto alcance, são todas de natureza eletromagnética. Mas há algo comum entre uma interação de curto alcance e uma interação de longo alcance. Em qualquer caso, a interação é uma função da distância que separa os objetos. A interação que faz variar a magnitude da aceleração, afinal de contas, a interação está relacionada a uma variação da velocidade, logo, uma magnitude da aceleração, é uma função da distância que separa os dois objetos.
As figuras mostram como a intensidade da interação varia com a distância. No primeiro caso, temos um gráfico da intensidade pela distância em metros para ímãs que interagem. E a interação entre ímãs é de longo alcance. Um ímã sente a presença de outro ímã sem que exista a necessidade de um contato físico. Então, isto é uma interação de longo alcance. Então, como os ímãs se sentem um ao outro por uma distância bastante grande, da ordem de centímetros ou mesmo metros, dependendo da intensidade do ímã, do material que o constitui, sua interação é considerada uma interação de longo alcance. A repulsão, ou dependendo da orientação dos ímãs, a atração, é maior em pequenas distâncias de separação, mas continua a ser sentida mesmo em distâncias relativamente grandes. Por outro lado, não há uma interação perceptível entre as bolas de bilhar, mesmo quando elas são separadas, por tão pouco quanto a largura de um fio de cabelo. As duas bolas interagem apenas quando estão aproximadas o suficiente para que os átomos individuais sintam um ao outro. E é isso que chamamos de tocar. Mas vejam que esse sintam um ao outro, estou falando de uma interação eletromagnética, de um átomo da bola vermelha com um átomo da bola preta. E aqui está um gráfico da intensidade dessa interação entre as duas bolas de bilhar pela distância. Veja que a ordem de magnitude da distância entre elas agora é da ordem de milímetro. Então elas só começam a interagir quando a distância entre elas é bem menor que 1 milímetro. Veja que a intensidade deixa de ser diferente de zero para pequenas distâncias. E é isso que chamamos de interação de curto alcance. O contato físico entre dois objetos é, portanto, uma interação de curto alcance. Como esses exemplos ilustram, nossa noção de contato físico tem a ver com a rapidez com que os efeitos de uma interação mudam com a distância. A diferença entre os ímãs e as bolas de bilhar da figura é o alcance da interação, a distância pela qual a interação é apreciável. Um modelo amplamente utilizado para visualizar essas interações de longo alcance é o conceito de campo. As interações de longo alcance são modeladas via esse conceito de campo, que contém informações sobre todo o histórico do objeto, no espaço e no tempo. Os objetos são cercados por um campo, cujas propriedades são determinadas pelos atributos do objeto. Um objeto carregado possui um campo elétrico. Um objeto magnético possui um campo magnético. Não há um contato físico entre a limalha de ferro dentro do fluido e o ímã colocado dentro do material acrílico. E existe um objeto com massa que possui um campo gravitacional. Um objeto massivo deforma a teia do espaço-tempo de tal forma que um outro objeto igualmente massivo é atraído por uma interação que chamamos de gravitacional, ou um campo gravitacional. Temos um campo elétrico para medir as interações elétricas entre cargas elétricas. Temos um campo magnético para medirmos as interações entre ímãs. E temos um campo gravitacional para medir as interações entre objetos com massa.